Olá, eu sou Roseli Pereira Dias, sou educadora popular e vim trabalhar hoje o tema da educação popular e economia solidária, ou seja, como que esses dois temas estão intimamente interligados, certo? Busquei, além da experiência que eu tenho de vida nesse tema, busquei beber em estudos, sistematizações que vêm ao longo do tempo sendo feitas sobre o assunto, principalmente os cadernos de autogestão e economia solidária produzidos pela ANTEAG em parceria com o governo federal, mas centralmente duas sistematizações de experiências bastante consolidadas de empreendimentos de economia solidária na área da reciclagem aqui na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O primeiro é Vivendo e Reciclando, Associação de Recicladores de Dois Irmãos, ajudando a preservar a natureza, que é um livro que resultou da tese de doutorado do professor Telmo Adams, da Unicinos, com o título Educação e Economia Popular e Solidária, Mediações Pedagógicas no Trabalho Associado e a experiência, né, da Associação de Recicladores de Dois Irmãos, de 1994 a 2006. E o outro, Economia Solidária e Vínculos, da professora Maria Isabel Rodrigues de Lima, né, que estudou a Associação de Recicladores de Campo Bom. Né? Então, são duas experiências de empreendimentos de economia solidária situados aqui na nossa região. Eu busquei a metodologia do Varal para trazer de forma bem objetiva os principais conceitos, os principais elementos, os principais aprendizados que nós temos, né, nesta relação. Primeiro, os principais conceitos em relação à economia solidária, em relação à educação popular, mas também a relação das duas. Então, busquei no Varal a forma de trazer essa sistematização. Então, a educação popular, né, um conceito principal, mais resumido que eu trouxe, é preciso entender ela como uma concepção, mas ao mesmo tempo uma metodologia de educação. Então, ela não é uma técnica, ela não é uma dinâmica, ela carrega uma estratégia, né? Então, isso é muito importante que a gente compreenda na profundidade. Ela articula diferentes saberes e práticas, articula dimensões da cultura dos direitos humanos, articula o compromisso com o protagonismo das classes populares nas transformações sociais. Os princípios da educação popular, então, eles compreendem a emancipação e poder popular, a participação popular, a equidade nas relações e nas políticas construídas, o conhecimento crítico e a transformação da realidade, a avaliação e a sistematização dos saberes e práticas, a justiça política, econômica e socioambiental. Vários elementos foram sistematizados e principalmente com a contribuição central do nosso filósofo nessa área, educador, nosso mestre Paulo Freire, né? Como elementos que fazem parte dessa metodologia e dessa concepção, onde o ponto de partida, o principal elemento é o diálogo, né? Então, o diálogo na educação popular, ele é compreendido como o alicerce. Onde não tem diálogo, não existe educação popular. Exige relações de horizontalidade, onde as pessoas são iguais. É o caminho para entender a realidade. Não é um diálogo qualquer, é um diálogo que reflete o que as pessoas vivem. Ele aprofunda a solidariedade, rompe com o silêncio, permite problematizar a realidade. Então, não é um mero diálogo, é um diálogo que ele contém uma estratégia de mudança
nas pessoas, nas relações e na sua ação. Paulo Freire também trabalha um tema que ele é muito interessante, muito bacana, muito profundo, que é a amorosidade. E ele diz, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa, a causa da libertação. Por isso, a amorosidade na educação popular é diálogo, não manipula e gera outros atos de liberdade. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não é possível o diálogo. O ponto de partida da educação popular é a realidade concreta das pessoas. É olhar para os fatos que nos rodeiam, que rodeiam um grupo, que rodeia uma comunidade. É intercambiar as percepções que cada um tem desta realidade, sobre aqueles fatos, e busca romper com a perspectiva de uma educação que não envolve os sujeitos. Então, ela não é bancária, ela é de interação. O outro aspecto é a construção do conhecimento e a pesquisa participante. O conhecimento é algo que se constrói e reconstrói permanentemente, sobretudo, né, a partir da pesquisa da realidade, a partir do diálogo dessa realidade. A conscientização para Paulo Freire, para a educação popular, não é uma informação que agora eu tenho e sei alguma coisa, né? Estar consciente é desvelar a realidade, é o que eu vejo e o que eu não vejo. Entender aquilo que eu não estou vendo é alcançar uma consciência crítica. É saber que ninguém conscientiza ninguém, mas que as pessoas se conscientizam umas às outras através do diálogo, através da reflexão, através da análise, né, da vida que possui. Só se realiza quando, só se realiza quando, além de tomar a consciência da realidade, os sujeitos se mobilizam para transformá-la. Então, o tema conscientização não é apenas eu estar informado, eu saber de algo, eu ter conhecimento de algo, mas é eu ter esse conhecimento e coletivamente eu me mobilizar para transformar esta realidade. A transformação da realidade do mundo implica. Não existe transformação se não forem construídas novas relações econômicas, sociais, culturais, ambientais, baseadas na igualdade, na fraternidade, na justiça. Não existe, né, transformação da realidade se não mudam as relações entre as pessoas e se as pessoas não se tornam sujeitos de direitos, protagonistas do seu destino. E a transformação também exige a democratização do Estado e da sociedade. Por fim, a sistematização, que é um tema muito aprofundado na educação popular, que não é simplesmente escrever a história, né, de alguém, de um grupo, de uma comunidade, mas é estabelecer um processo de conhecimento, de recuperação da história, da prática vivenciada, refletir sobre essa prática vivenciada e extrair daí os conhecimentos, os saberes, os desafios que essa prática, então, ela aponta para a transformação daquela experiência, do empreendimento, bom, a transformação que se visa, né? Então, a sistematização de experiência do conhecimento, ela é fundamental nessa estratégia da educação popular. Em relação à economia solidária, busquei nessa cartela uma síntese que me pareceu a mais enxuta, né, mas bastante expressiva, em relação ao que é a economia solidária. Então, a economia solidária é um conjunto de atividades econômicas, né, tem um vasto campo de experiências, empreendimentos, iniciativas de produção, de prestação de serviço, de distribuição, de consumo, poupança, crédito,
que tem se espalhado nessa perspectiva da economia solidária, mas que se organizam sob a forma da autogestão. Em cooperativas, em associações, em clubes de trocas, em empresas recuperadas, autogestionárias, redes de cooperação, onde o centro é a valorização do ser humano e não do capital, e onde a característica principal é a igualdade. Os princípios da economia solidária são autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo, comércio solidário. Nessa cartela eu procurei trazer a relação, onde é que está a relação entre economia solidária e educação popular. E nesse estudo de sistematização das experiências, nos 2 estudos, aparece uma síntese que me pareceu muito própria. Os empreendimentos de economia solidária são espaços prenhes de elementos simbólicos valiosos com potencial educativo emancipador. Ou seja, essas experiências que estão se organizando em volta do planeta, elas estão trazendo um simbolismo, têm constituído um simbolismo que traz todos os elementos da educação popular, né, a serem desenvolvidos. O estudo dos 2 professores que eu apresentei ali no início, né, do Telmo e da Isabel, eles vão afirmando o seguinte: os empreendimentos de economia solidária, eles são catalisadores de energias, com novas formas de produzir, que apesar das fragilidades que nós observamos na grande maioria dos empreendimentos populares, eles produzem uma nova identidade, um novo comportamento, novos sentidos para a vida, tanto individual quanto a social, diferente daquelas que a gente vê no sistema capitalista, nas relações capitalistas. Na economia, os trabalhadores se organizam para produzir para o bem viver e para se libertar das amarras da organização capitalista de trabalho assalariado. Porém, o estudo dessas experiências, ele diz o seguinte: esta forma, por si só, não elimina um conjunto de questões conflitivas, como, por exemplo, relações de gênero, como, por exemplo, as questões étnico-culturais e também de compreensão, de projeto, de gestão e de metodologia da própria experiência, do próprio empreendimento. Por isso que a educação popular daí ela entra com tudo, ela tem um campo, né, importantíssimo, tem um espaço importantíssimo para ser a estratégia, se consolida como uma estratégia dentro da economia solidária. E o que implica este processo educativo? Implica reflexões coletivas sobre o que se está fazendo, sobre a prática daquele empreendimento. Implica em adquirir e mobilizar saberes de dentro do empreendimento e de fora. Implica mudanças de postura, implica novas práticas. Os empreendimentos que investem na dimensão educativa, na reflexão sobre a prática, na formação humana, na capacitação técnica, normalmente têm mais chance de se viabilizar. Uma outra questão que a sistematização dessas 2 experiências ela traz bem forte, e ela aí aponta, né, uma questão muito importante para os empreendimentos, é o seguinte: a presença de lideranças, de gestores solidários no grupo, com postura e prática dialógica, democrática, com compreensão da importância de cultivar os processos educativos, é fundamental
para que o grupo entenda a importância da formação. Onde não tem isso, dificilmente um grupo, um empreendimento, uma iniciativa, se não tem uma liderança positiva, uma liderança que tenha imbuído isto, né, dificilmente o empreendimento ele incorpora a dimensão formativa. A formação passa a ser parte integrante da vida de um empreendimento quando o grupo tiver experimentado resultados convincentes associados à melhoria econômica. Então, as coisas elas têm que caminhar junto. A compreensão coletiva da formação como parte do trabalho exige cotidianamente firmeza de posição de quem coordena, do gestor, do educador. Não pode ser um processo frouxo, ora vai, ora não vai, onde os conflitos ou as diferenças ou tensões vão virando conflitos, né? Então, o papel realmente aqui do dirigente, do gestor, da coordenação de um empreendimento, ela cumpre um papel fundamental. E aqui tem mais uma complementação que diz o seguinte: muitas vezes há muitas resistências dentro de um empreendimento, né, que trazem dificuldades para realizar isso. Então, essas diferenças, essas dificuldades, elas também têm que ser objeto de reflexão dentro do grupo, dentro do empreendimento. Sobretudo na experiência sistematizada da Associação de Recicladores de Dois Irmãos, organizado pelo professor Telmo na tese de doutorado dele, ele identificou essa lista de saberes que este empreendimento deixa florir, deixa surgir, né, de forma organizada para quem faz a apreensão daquela experiência. São saberes organizacionais, são saberes de relacionais, saberes técnicos da produção, saberes administrativos contábeis, saberes técnicos de comercialização, saberes da relação com o poder público e com a sociedade, saberes ambientais e saberes políticos. Aí eu queria trazer aqui uma fala de um cooperado sobre esse tema. Ele diz o seguinte: o respeito foi se criando dos de fora para com eles, né? Pela qualidade do nosso trabalho, pelo nosso conhecimento. Nas negociações de contrato, foi fundamental a experiência que a gente tinha e que nos fortaleceu nos nossos argumentos na negociação. Então, são saberes que o grupo foi construindo a partir da sua experiência. Entrando especificamente no tema da autogestão, né, que em síntese também é todo esse recorrido aqui, dá para dizer o seguinte, que a autogestão é a continuidade da história de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras na construção da liberdade, da democracia e da solidariedade. Não é uma coisa nova que se inventou agora, é uma continuidade histórica de luta social, de luta de uma classe. Implica compreender que a desigualdade não é algo natural e que a construção da igualdade entre as pessoas exige lutar contra os fatores que geram a desigualdade, como a falta de acesso à informação, a falta de acesso a oportunidades. E a desigualdade abre caminho para a submissão, para o autoritarismo, para o poder de mando de uns sobre outros e para o preconceito. E finalizando essa apropriação toda, né, desse estudo, autogestão implica na autonomia do indivíduo, na sua relação com o outro. E implica responsabilizar-se. Porque muitas vezes num empreendimento se observa também
que o indivíduo, né, um dos integrantes ou vários, tem dificuldade de assumir responsabilidade. Por quê? Porque vem de uma prática, vem de uma matriz de trabalho, né, que ele tem a sua responsabilidade, sim, mas o outro resolve. Né? Tem um patrão, tem um chefe, e no empreendimento todos têm que abraçar junto. Então, responsabilizar-se. Eu gostaria só de finalizar aqui, trazendo alguns depoimentos de integrantes dessas duas associações. Um que traz, revela aquilo que se falou antes, né? Sobre a consciência. A consciência do que faz, do para que faz e do porquê faz. Nós que viemos da colônia mudou bastante. Éramos acostumados a trabalhar no pesado, a gente derrubava o mato para fazer carvão, motosserra para cortar árvores. Lá fora, nós destruímos a natureza e agora estamos ajudando a conservá-la. É isso, nosso trabalho tem um sentido muito especial, porque aqui a gente não recicla só a matéria-prima, mas as ideias, os conhecimentos e a própria vida. Sobre a questão do conhecimento, da troca de saberes. Todo o nosso grupo sabe que o plástico vai para um moinho sensível. Por isso não poderá ficar algum pedaço de ferro, que vai danificar as navalhas. Nossa associação tem orgulho de fazer as coisas certas e assim terá sempre para quem vender, e normalmente com o melhor preço. Em relação à gestão coletiva, na fábrica o patrão dizia o que tinha que ser feito e estava acabado. A opção era concordar ou ir para a rua. Aqui nós temos o grupo de trabalho, que estamos juntos no dia a dia. Temos que ir construindo a nossa organização coletiva, resolvendo os conflitos que surgem. Em relação à amorosidade, estamos num ambiente de trabalho muito humanizado, onde podemos dialogar com liberdade. Temos uma melhor remuneração e condição de vida. Aqui nós somos colegas de profissão e amigos. E para finalizar, sobre a compreensão da metodologia, sobre a compreensão dessa estratégia que a educação popular, imbricada na economia solidária, faz possível. Eu posso falar isso porque eu trabalhei em vários setores. Aqui eu vejo assim, que é possível um mundo melhor, uma sociedade melhor, compreensão de projeto. Porque aqui eu tenho chance de dar a minha opinião. Tu é ouvida. Nem sempre tu tá certa, mas tu tem chance de falar. Numa empresa privada, uma ou duas pessoas mandam e o resto obedece. Aqui é diferente. Hoje, eu vejo as coisas totalmente diferentes. Eu me envolvo muito mais com as pessoas. Eu acho que quando eu trabalhava numa empresa privada, eu ficava mais em torno dos meus problemas. Há várias maneiras de fazer as coisas. Conversando, ajudando, opinando. Participando é possível fazer as coisas melhor. E tudo isso eu aprendi aqui e estou aprendendo a cada dia. Esta fala, então, ela revela que há uma compreensão de projeto, há um entendimento de um jeito de fazer, de uma forma de fazer que vai transformando eles. E por aqui eu encerro.